Olá, tudo bem? Religião à luz da Bíblia é o que iremos estudar nesse momento. Vamos juntos? Tópico: Batistas. Origem, desenvolvimento filosófico à luz da Bíblia. Ok? Alguns estudos apontam que a origem da denominação batista está envolta de hipóteses e conjecturas. Os apologistas do movimento remontam suas origens aos dias de João Batista e do nascimento da igreja cristã primitiva. Tudo bem? Vamos lá? Também há quem busca o seu início com os anabatistas da primeira metade do século XVI. Esta raiz, ligada à reforma protestante, indica que certos estudantes da Bíblia descobriram a verdade sobre o batismo por imersão e assim deu origem a este movimento. Ok? Tá comigo? Muito bem. A Igreja Batista é dividida em aproximadamente 25 corporações diferentes, com aproximadamente 30 milhões de membros nos Estados Unidos. Os batistas têm algumas crenças em comum com os adventistas do sétimo dia. Exemplo: aceitam a interpretação da Bíblia, literal, como sendo literal, a salvação somente pela graça. Nesse aspecto, os adventistas creem na salvação pela graça, porém, entendem que deve-se obedecer à lei como demonstração de que foi salvo. A Bíblia é a única regra de fé e prática, a Trindade, a segunda vinda de Cristo. Essa doutrina tem uma pequena diferença, porque os adventistas acreditam que Jesus voltará de forma visível e todo olho verá. Os batistas veem como arrebatamento secreto. O batismo por imersão, e assim segue. Por outro lado, existem algumas incompreensões doutrinárias à luz da Bíblia que merecem ser destacadas. Vamos juntos? Vamos lá. Primeiro, o arrebatamento secreto. Os batistas creem que Jesus voltará secretamente antes da tribulação, para arrebatar sua igreja, deixando os que não forem salvos na terra para sofrerem as pragas. Refutando esse argumento, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 menciona: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto destaca que o arrebatamento não será secreto. Ressoada a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, descerá do céu, os mortos ressuscitarão primeiro. Sendo assim, não tem dados que que possamos dizer que será secreto. Além disto, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 7 e 9, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aqui também chama de fogo contra os que não obedecem a Deus. Isso não demonstra ser secreto. Por outro lado, quando Jesus voltar, o texto de Apocalipse 20, verso 5 diz: os restantes dos mortos não reviveram, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Você está entendendo, querido? Então, não há aqui indícios de nada secreto, de arrebatamento secreto. Tá bem? Outra incompreensão é sobre a imortalidade da alma. Creem que cada pessoa tem uma alma indestrutível, imortal, distinta do corpo, que por ocasião da morte é destinada para o céu ou para o inferno. O texto sagrado refuta bem isto. O único imortal
Quem dizia isso era Platão. A filosofia grega aderiu a esta compreensão e passou para o mundo ocidental. Mas o texto de 1 Timóteo 6,16 diz: o único que é imortal, que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Portanto, o único que não morre é Deus. Por outro lado, Romanos 5,12 menciona que por um homem veio a morte passou a todos os homens. Por isso, então, não fica ninguém para semente, você está entendendo? E Gênesis capítulo 3, verso 19, porque tu és pó e ao pó tornarás. Você está entendendo? Então a Bíblia deixa evidente que quem morre só volta a ter vida por ocasião da volta de Jesus, quando ele ressuscitará os mortos. Estamos juntos? Pode entrar mais fundo nesse conhecimento, porque é muito interessante, que não podemos ficar envolto em trevas sobre o assunto. Tormento eterno. Os batistas creem que Deus pune os perdidos no inferno pela eternidade. Por outro lado, a refutação vem com Malaquias capítulo 4, verso 1. De sorte que na volta de Jesus não deixará nem raiz e nem ramo. Todo será destruído, os ímpios serão destruídos, e tudo na terra será destruído, e os justos irão para o céu com Jesus. Esta é a promessa bíblica. Mas tem ainda uma pergunta, uma incógnita. E Judas 7, que menciona que a semelhança de Sodoma e Gomorra, os ímpios serão reduzidos a cinzas como Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a todos quantos venham a viver impiamente. Como explica isso então? Reduzindo a cinzas, postos como exemplo Sodoma e Gomorra, sofrendo a punição. Aqui o texto de 2 Pedro capítulo 2, verso 6, que eu li aqui para você. Todo ser humano ímpios serão reduzidos a cinzas, a ruína completa. E a cidade de Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo. Então aí vem um detalhe: vai haver um fogo eterno, a punição eterna, de acordo com Judas, ou vai reduzir a cinza? Então alguns compreendem de uma forma muito simples e interessante. É como se fosse colocar fogo num papel. O papel ficará queimando eternamente ou queimado eternamente? Ah, assim serão os ímpios, ficarão queimados eternamente e não queimando eternamente. Está bem? Se quiser mais informação, me procure no Face ou no YouTube e me mande mensagem, que alguns já têm feito isso. Eu estou aberto para entrar em mais detalhes, porque o assunto é muito interessante. Por outro lado, uma outra incompreensão, uma vez salvo, salvo para sempre. Os batistas creem que o indivíduo, quando recebe a salvação, não perde mais. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a refutação desse texto, desta compreensão, pode se ver em Hebreus 3,14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o início tivemos. Então precisamos permanecer fiel até o fim. E olha o que diz Mateus 24, verso 13. Está aí na sua Bíblia? Pode ler. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Apocalipse 2, verso 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, queridos, na onisciência de Deus, Deus deixou para nós o livre-arbítrio, a decisão de tomar a decisão para decidirmos o lado que quisermos, o livre-arbítrio para esse fim. Está certo assim? Então, ninguém chegará no céu e dirá: Deus, que pena, queria tanto morar nesse lugar excelente, pena que o Senhor não me quis aqui. Não, Deus passou esta responsabilidade a você e a mim. Você concorda? Uma senhora me disse certo dia: pastor, Deus não dá salvação para uma pessoa e depois tira, não está certo? E eu disse: sim, está certo, Deus não tira a salvação, é a própria pessoa que escolhe não permanecer no caminho da salvação. Então se perde, tá bem? Vamos para frente? Agora, uma outra incompreensão. Santificação do domingo. A crença de que o domingo se tornou sagrado porque Jesus ressuscitou nesse dia.
Não tem fundamento na Bíblia? Onde está escrito isso? Me mostra. Não há um texto sequer para recomendar, né, no caso, para comemorar a ressurreição de Cristo. Jesus deixou o batismo. Olha Romanos capítulo 6, verso 4. E também a Santa Ceia. Olha 1 Coríntios capítulo 11, verso 24, tá certo? Então Jesus, Mateus 5, 7 e 18, Jesus não mudou nada da lei. E ele disse que é mais fácil passar o céu ou a terra do que sair um i ou um tio da lei. Sendo assim, a terra já passou, você não está em cima dela? O céu não já passou? Você não está vendo? Olha para cima para você ver? Então, querido, assim também a lei de Deus é eterna, é santa, justa e boa, como diz Romanos 7, verso 12. Tá bem assim? Vamos juntos? A lei foi abolida por Cristo Jesus e buscam argumentos para esse fim. O Batista então busca argumentos. Por exemplo, aí Lucas 16, 16, 17. A lei e os profetas duraram até João. E em seguida deixam de ler, porque fala, é mais fácil passar o céu e a terra do que sair um i ou tio da lei. Será que João queria dizer que não haveria mais lei ou mais profeta a partir dele? O que você acha? Então quer dizer, se não houvesse lei, o ser humano estaria liberado para matar, para roubar, para adulterar, ou somente para transgredir o sábado? Fica meio incoerente, não fica? Será que não houve profetas depois de João também? E as filhas de Filipe, que a Bíblia fala? E Atos 2,17 que menciona que nos últimos dias vossos filhos profetizarão, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E o que você tem a dizer de Efésios capítulo 4, verso 11? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, até a manifestação de Jesus. Portanto, querido, por que muitos protestantes então não guardam a lei de Deus? As pressuposições do passado nós temos que levar em conta. A história mostra que na Idade Média, os reformadores restauraram verdades que haviam sido perdidas pela substituição da Bíblia pela tradição, através da Igreja Católica Romana, né? A idade chamada Idade Escura. Conhece a história, você vê, é interessante esse ponto, não é? Vale a pena? Então vamos lá. Martim Lutero, na Reforma Protestante, descobriu o quê? Descobriu a importância da justificação pela fé, não mais penitência, não mais obra, mas é pela fé que o justo será salvo, que o Filho de Deus será salvo. Então, essa doutrina prevaleceu e hoje nós temos a Igreja Luterana que segue essa doutrina, mas no contorno das doutrinas existem outras que não foram restauradas. Tá certo? João Calvino também descobriu a importância do estudo da Bíblia. Hoje tem a Igreja Presbiteriana como uma verdade, porém no seu contorno erros que não foram restaurados. Os anabatistas descobriram a importância do batismo bíblico. Hoje nós temos eles aí, temos os batistas que defendem essa bandeira, mas no contorno tem erros que não foram corrigidos. Cada igreja restaurou verdades importantes, sim, excelentes. Adoração de imagem que não está certo e outros itens interessantes. Mas mantiveram com alguns erros em seu contorno, nas suas doutrinas. E aí quando chegou no período do iluminismo, no século XVIII, ocorreram muitos eventos na Terra que provocaram um despertamento espiritual na humanidade. Exemplo, Revolução Americana, 1776, Revolução Francesa, 1794, prisão do Papa Pio VI, 1798. O mundo naquela época se despertou para grandes temas e os temas relacionados à volta de Jesus. E naquele contexto, nos Estados Unidos, Guilherme Miller, que pertencia à Igreja Batista, começou a estudar as profecias de Daniel 8,14. Você está me entendendo? E descobriu que o santuário seria purificado em 1844. E essa purificação ocorreria com a volta de Jesus. E esse assunto foi propagado com intensidade e milhares de pessoas deixaram tudo para se preparar para a volta de Jesus. Porém, na data marcada, Cristo não veio, você está me entendendo? Cristo não veio, então houve um grande desapontamento. E com isto, um grande grupo abandonou a fé. Outro grupo continuou marcando datas para a volta de Jesus e daí nasceu o grupo Testemunhos de Jeová.
o movimento aí, a Testemunho de Jeová, que tem até hoje, você entende? E um terceiro grupo, vindo de igrejas diferentes, como eu já disse, preferiu se firmar no princípio sola Escritura. Se apegaram às verdades que provavam na Bíblia Sagrada. E daí então, desse grupo, mais tarde, ali naquele contexto mesmo, nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tendo doutrinas oriundas de diferentes igrejas, batista, presbiteriana, metodista, luterana, católica também, a Trindade, por exemplo. E outras doutrinas, eles no estudo que tiveram, eles conseguiram restaurar. E assim nasceu então a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é detentora unicamente de todas as verdades, ela recebeu de outros. A guarda do sábado, dos batistas do Sétimo Dia. E agora então nós temos uma igreja com a pureza doutrinária. Não posso falar muito porque o tempo já se foi, mas você pode buscar na internet quem são os Adventistas do Sétimo Dia. Você pode ver o assim diz o Senhor e se firmar nele. Né? Quais foram as doutrinas restauradas, que igreja não restaurou doutrinas? E você pode ficar com a luz mais ampla da palavra de Deus e conhecereis a verdade? São João 8,32, e a verdade vos libertará. Tem esse desejo? Gostaria de conhecer? Pode ligar para Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, TV Novo Tempo, uma igreja que está próxima à sua casa, uma igreja adventista do Sétimo Dia, e você terá mais amplo conhecimento. Amém? Que Deus te abençoe.